Renato, vou trazer alguns bastidores aqui. Primeira coisa, o próprio Jair se convenceu depois da eleição, ele passou um período depressivo, foi aquele período que ele ficou trancado dentro do palácio, ele realmente estava depressivo. Quem encontrou ele disse que ele respondia monossilabicamente, ele se sentiu humilhado, ele estava mal. O Bolsonaro ficou mal, foi a primeira sensação dele pós-derrota. Aí ele fez uma reflexão. E ele está convencido de que um dos erros foi a radicalização do discurso durante o governo. Isso derivou numa estratégia nova política que o Jair vai liderar. O bolsonarismo não deixará de ser bolsonarismo, eles não vão seguir o conselho da Folha e se tornar tucanos, mas eles vão segurar a língua, o Jair vai segurar a língua. Segunda coisa, o Jair aprendeu com a experiência petista. O PT fez oposição ao Bolsonaro nos 4 anos? Não fez. Nós fizemos muito mais oposição ao bolsonarismo do que o petismo. Eu uso na abertura da minha live do meio-dia e meia, Renato, o discurso do Quinho, famoso, ladrão, vagabundo, quadrilheiro, presidente da República, o filho dele. Tenta achar um deputado petista falando nesses termos com o Bolsonaro. Não existe. Não tem. Então, o petismo jogou parado. O petismo apostou no erro. O petismo sabotou o 12/9/2020. O petismo não quis pedir impeachment. Jogou parado apostando que o desastre do governo Bolsonaro daria o governo de graça para eles. Não podemos negar que deu certo. Deu. Lula é presidente da República. O Bolsonaro parece estar apostando numa estratégia parecida. Só que com uma diferença. Ele sabe que não será candidato, ele sabe que o Supremo não vai mudar. Ele fez inimizade demais, ele brigou com todo mundo no Supremo. Ele tem hoje o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e é isso. E mais ninguém ali vai votar a favor dele. E, diferente do Lula. O próprio Supremo que havia condenado o Lula anteriormente era petista, então não foi muito difícil eles voltarem a ser petistas. Foi um negócio natural. O que eu vejo da estratégia? Aí me sopraram uma, Renato, sobre a chegada no diretório do PL. Ele teve lá uma reunião com deputados, senadores, e limitaram o número de assessores, inclusive. Eu não sei se era um por deputado, mas era um negócio limitado. Nessa reunião, o Bolsonaro teria falado ali em rodinhas fechadas que ele sabe que está fora, que ele vai continuar fazendo política assim, e que o escolhido se chama Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha. O Bananinha estava aventando uma candidatura a prefeito de São Paulo. Estava levando isso a sério e faz muito sentido. O Bolsonaro deu uma declaração, acho que foi ontem, dizendo que o Ricardo Salles é um excelente candidato, que é o melhor candidato, que é o mais preparado. Bananinha não será candidato a prefeito para ser candidato a presidente. Eles vão jogar nisso. E aí o Jair não vai tensionar a oposição. Outro bastidor importante. Você notou que só deputados deram pau no governo do PT agora? Soltos, todos soltos. É Nicolas, é um outro... como é que é o nome daquele idiota que quebrou o microfone da tribuna? André Fernandes. É Nicolas, André Fernandes. Os idiotas fazendo circo. Mas só deputado. Você viu algum senador fazer algo parecido? O Bolsonaro pediu, tá? O Bolsonaro pediu para a bancada dele, para a gente confiança dele, que ele ajudou a eleger, tirar o pé. A tese que ele falou para os caras, e aí quem me contou foi um dos senadores deles, foi a seguinte: caso o PT venha para cima e eu seja preso e aconteça alguma coisa, vocês precisam estar limpos para me defender. Vocês não podem pegar a marca de radical, de que é oposicionista, vocês têm que estar com a imagem legal. E para isso vocês não podem bater. Então, calma, esperem. Eu vou avisar quando for a hora de bater. É por isso que o bolsonarismo está com o freio de mão puxado. Na bancada da Câmara, Renato, a relação do Jair é péssima, tá? Ele tá com raiva da Zambelli, ele tá com raiva do monte de gente ali que ele acha que ajudou e que virou as costas para ele. Ele tá conversando com 2, 3 da bancada da Câmara. O foco dele tá no Senado e ele vai construir política. Outro bastidor aqui, ficou muito puto com a superexposição da Michelle. Muito. Ligou pro Valdemar e ameaçou tirar o bolsonarismo do PL, se o Valdemar não tirasse o pé. Para, a mulher é minha, não quero, chega, ela vai ser candidata no máximo ao legislativo se precisar. E quem vai decidir sou eu, não é você. Pare. Esse era um movimento assim que estava muito claro, né? Do Valdemar dando exposição a Michelle, etc. E a gente sabe
como o Jair né? Então, obviamente, ele não estava gostando disso daí. Agora, uma coisa que eu venho falando aí nas últimas lives, eu falei o seguinte, né? Teve gente que me falava o seguinte, olha, eu acho que o Salles não vai ser candidato a prefeito porque o Tarcísio não gosta dele, coisa e tal. Olha, verdade, né? Acho que o Tarcísio não gosta dele e vice-versa. Mas quem manda, né, nessa quem teve o recall dos votos aí não é o Tarcísio, é o Bolsonaro, né? E isso tem que ser. O Tarcísio vai ser colocado em um ano, Renato, numa situação muito delicada e eu quero ver como é que ele vai sair. Não. É notório que hoje o grande homem do governo se chama Gilberto Kassab. É o grande operador do governo, é o cara que fecha os acordos, é quem está dando a tônica do modo de governar do Tarcísio, é quem conhece a máquina. O Kassab não vai embarcar em aventura bolsonarista, seja com qual nome for. O nome que o Jair escolheu, o Kassab não estará, imagino eu. E aí o Tarcísio vai ser forçado a descer do muro. Ele vai apoiar quem o Kassab tentar apoiar, construir, ou ele vai se manter leal ao Jair e vai apoiar o nome do Jair. E o nome do Jair, para mim, é o Ricardo Salles. Então, aí, vamos lá. Eu disse o seguinte aqui, quem acompanha as últimas lives viu. Falei, olha, eu acho que Eduardo Bananinha está querendo ser candidato a prefeito de São Paulo. E acho também que Bolsonaro já não quer se colocar como candidato em 2026, e aí vão avaliar se vale a pena para o Eduardo disputar a prefeitura, que eu acho que ele não ganharia, acho que ele perderia até para o Boulos, ou deixá-lo para 2026, né? Porque o Bolsonaro também fez isso, né, em alguns momentos de... Aliás, ele não queria, né, quando o Flávio saiu candidato a prefeito e tal, mas aquilo de alguma maneira deu uma exposição para ele. Então, talvez eles avaliassem isso, e agora a gente sabe aí, com informações do Eduardo Bisotto, de que ele não concorrerá a prefeito de São Paulo. Aí, essa última semana, não sei se foi nessa semana ou na última, foram ao encontro do Tarcísio o Ricardo Salles e o Eduardo Bananinha. Isso está, acho que, no Metrópolis. Falar sobre a candidatura do Ricardo Salles. E o Tarcísio deu a resposta que ele dá para qualquer um que venha pedir apoio para ele. Que é, olha, eu tenho que manter uma boa relação com o prefeito atual, que é o Ricardo Nunes. Sei que a maioria de vocês nem conhece, mas o povo de São Paulo também não conhece, mas ele é o prefeito. Então, o Tarcísio quer manter essa boa relação com ele, da mesma maneira que o Tarcísio mantém boa relação com o Lula, né? De não criticá-lo, etc. e tal. E manter e deixar as pesquisas falarem mais à frente, né? Porque, muito provavelmente, se pinta um Eduardo Bolsonaro numa pesquisa, ele vai ter o dobro do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes não vai ser um cara que vai deslanchar, tá? A única chance dele é não ter nenhuma candidatura forte à direita e ele ir para um segundo turno com uma baixa porcentagem para ganhar do Boulos. Acho que é nisso que ele aposta, porque se tiver um Ricardo Salles, se tiver uma candidatura nossa, etc., isso tudo atrapalha os planos do prefeito, do meu ponto de vista. Então, eu te mandei aí no WhatsApp, Renato, o link da matéria do Globo que o Bolsonaro declarou apoio ao Ricardo Salles para a prefeitura. Aí, ó. Então, passa para o operador baiano, por favor, para ele botar para nós. Manda aí para ele aí que eu tô na live com o celular, senão vai sair minha câmera. Tá. Meu Deus, que absurdo isso. O MBL já teve mais qualidade. Manda onde pro operador baiano? Não tem operador baiano no Zap? É o Davi Pirajá. Manda no Twitter dele, David Pirajá. Ou ele procura... Não, eu tô mandando no Zap, ele acabou de me salvar de uma tragédia. Outro dia eu tô devendo uma para ele. Ou o Pirajá pesquisa aí. De qualquer maneira, assim, então a candidatura do Salles está posta. Tá? É uma candidatura que, de início, não pontua bem. A única pesquisa que a gente tem aí é do Paraná Pesquisas, que ele estaria com 7%. Para vocês terem como base de comparação, que em Kataguiri chegou a pontuar 5%. Mesmo não tendo anunciado... Falta uma coisa no caso do Salles, né? É Ricardo Salles, candidato Bolsonaro.
Seja quem for o nome. Eu vou te dizer, Renato, se botar aí numa pesquisa em São Paulo e rodar, Eduardo Bisotto, parênteses, candidato Bolsonaro, Eduardo Bisotto, 20% na pesquisa em São Paulo. Eu acho que isso é piso, o bolsonarismo. Cara, eu nem gosto de falar essas coisas, porque infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Então, agora, isso embaralha mais ainda aí o sinal. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique!